Bíblia Revelada. Jó, capítulo 24, a partir do verso 1. A injustiça diante dos olhos de Deus. Jó agora amplia o debate. Agora ele não fala apenas de si, mas olha para o mundo ao redor. Ele descreve a opressão dos pobres e a violência contra os indefesos, e a aparente impunidade dos perversos. Este capítulo mostra que a fé bíblica não fecha os olhos para a injustiça, nem chama de mistério aquilo que é claramente mal. Jó 24:1. Porque sendo os tempos do Todo-Poderoso escondidos, não veem os seus dias os que o conhecem? Não há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, juntamente se escondem os pobres da terra. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo é o seu pasto para os filhos. No campo cegam a sua forragem e vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa, e não têm cobertura contra o frio. Pelas chuvas nos montes são molhados, e não tendo refúgio, abraçam as rochas. Arrancam o órfão do peito e tomam o penhor do pobre. Andam nus, sem roupa, e famintos carregam os molhos. Dentro de seus muros produzem azeite, pisam os lagares e têm sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos clama. Mas Deus não imputa a eles loucura. Eles são entre os que odeiam a luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite é como ladrão. Assim também o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: nenhum olho me verá, e oculta o rosto. De noite minam as casas e de dia se encerram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte. Se alguém conhece, sentem os pavores da sombra da morte. Ele é ligeiro sobre a face das águas. Maldita é a sua porção na terra, e não volta pelo caminho das vinhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve, assim desfaz a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente. Não haverá mais lembrança dele, a injustiça se quebrará como árvore. Ele maltrata a estéril que não tem filhos, e não faz bem à viúva. Até os poderosos arrasta pela sua força. Levanta-se e ninguém tem certeza da vida. Se lhes dá descanso, estribam-se nisso, mas os seus olhos estão nos caminhos deles. Eles se exaltam por um pouco, depois desaparecem, e são abatidos como todos os outros são encerrados e cortados como as espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e reduzirá a nada as minhas palavras? A pequenez do homem diante da majestade de Deus. Bildade fala agora pela última vez. O seu discurso é curto, solene e teologicamente correto em parte, mas espiritualmente insuficiente para a dor que está diante dele. Ele exalta a grandeza absoluta de Deus e reduz o homem à sua pequenez, sem perceber que a verdadeira questão não é se Deus é grande, mas como essa grandeza se manifesta diante do sofrimento do justo. Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com Deus está domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número de seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz?
Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um gusano. O poder do Criador e a integridade do justo. Jó 26 e 27. Após o breve discurso de Bildade, Jó responde exaltando a majestade de Deus sobre a criação. E em seguida, reafirma com firmeza a sua integridade. Ele reconhece o poder incompreensível do Criador e ao mesmo tempo declara que não abandonará a justiça, mesmo sob a acusação do sofrimento. Então respondeu Jó e disse: Como ajudaste aquele que não tem força e sustentaste o braço que não tem vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente manifestaste o conselho? A quem proferiste palavras e de quem saiu o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está descoberto perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em suas nuvens, contudo a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite circular sobre a face das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas dos céus tremem e se espantam da sua repreensão. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos, e quão pouco é o que ouvimos dele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Continuando Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que tirou o meu direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe esteja de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, vindo sobre ele a angústia? Ou terá prazer no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus. Não encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já o tendes visto. Por que, pois, vos desvaneceis em vaidades? Eis qual será a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus descendentes não se fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão sepultados, e as suas viúvas não chorarão. Ainda que amontoem prata como pó, e prepare vestes como barro, ele as prepara, mas o justo as vestirá. E o inocente repartirá a prata. Edifica a sua casa como a traça, e como a choça que o guarda faz. Rico se deita e não será recolhido, abre os seus olhos e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebata a tempestade. O vento oriental o leva e ele se vai, varre-o do seu lugar. Porque Deus lançará isto sobre ele,
e não o poupará da sua mão. Ele certamente fugirá. Baterão contra ele palmas e assobiarão contra ele desde o seu lugar. A verdadeira sabedoria, temer a Deus. Após expor a injustiça visível no mundo, ouvir a exaltação da grandeza de Deus e afirmar a sua integridade, Jó eleva o tema a um patamar definitivo. E ele pergunta: onde está a sabedoria? O capítulo 28 funciona como um hino. A sabedoria verdadeira, mostrando que, embora o homem explore a terra, a sabedoria não se encontra nas profundezas do mundo, mas no temor do Senhor. Jó, capítulo 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. O homem põe termo às trevas e examina tudo até o último limite, as pedras na escuridão e na sombra da morte. Abre um poço longe do lugar habitado, esquecidos dos pés, pendem, oscilam longe dos homens. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave de rapina não a conhece, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram feras soberbas, nem passou por ela o leão. Estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos abre canais, e o seu olho descobre toda coisa preciosa. Os rios tapa e nem uma gota sai deles, e tira à luz os que estavam escondidos. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor e nem se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dará por ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Não se compara com ela o ouro ou o cristal, nem se trocará por joias de ouro fino. Não se fará menção do coroal nem das pérolas, porque o valor da sabedoria é maior do que o das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se avaliará por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, e ocultas às aves dos céus. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei à chuva e caminho ao relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também os esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. No contexto patriarcal, antes da lei, dos profetas e da literatura sapiencial organizada, Jó afirma algo central. A sabedoria não é produto da técnica humana, nem do acúmulo de riquezas, nem da experiência isolada. Cronologicamente, nós podemos dizer que esta afirmação antecede Provérbios e Eclesiastes, mas concorda plenamente com eles. A Bíblia constrói desde cedo um eixo muito claro: temer a Deus é o fundamento de toda a compreensão correta da vida. Em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eclesiastes 12
Diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E ainda em Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Vivemos em um mundo que valoriza a informação, mas despreza a sabedoria. Podemos conhecer muito e ainda assim viver mal. Jó nos lembra que a verdadeira sabedoria não começa no intelecto, mas na reverência. Temer a Deus não é ter medo, é reconhecer que Ele é Deus e nós não somos. Quando escolhemos nos afastar do mal e confiar no Senhor, estamos caminhando num único caminho que realmente conduz à vida. Se você crê nisto, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai eterno, eu reconheço que muitas vezes busquei respostas em lugares errados. Então, Pai, ensina-me a verdadeira sabedoria, não aquela que impressiona, mas a que transforma. Que eu te tema com reverência, que eu me afaste de todo mal com decisão e que minhas escolhas reflitam o teu caráter. Pai querido, guia-me nos teus passos, governa minha mente e guarda o meu coração. Em ti está toda a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.